Fala aí, galera. Aqui é o professor Thiago com mais uma aula de álgebra para vocês. E hoje a gente vai voltar a falar sobre regra de 3. Eu sei que muitos de vocês já estão carecas de saber de regra de 3 e que vocês já estão craques, mas esse é um tema, na verdade, que é muito recorrente nas provas, em todas as provas, tanto de ensino médio quanto do vestibular também. Então vamos verificar como que a gente resolve uma questão de regra de 3, vamos lembrar alguns detalhes e depois vamos aplicar em questões da prova do Pedro II, tá bom? Então vamos lá. Mas afinal, o que é a regra de 3? Para quem não lembra, a regra de 3 é uma ferramenta matemática que vai ajudar a gente a trabalhar com duas grandezas diferentes usando uma relação de proporção entre essas duas grandezas. Como assim? Vamos pegar um exemplo para ver. Aqui eu tenho uma questão da prova do Pedro II de 2019. Pronto. Aqui nessa questão, vamos ler ela juntos primeiro. Um feirante compra laranjas pagando R$ 7,50 para cada 2 quilos e as revende ao preço de R$ 30 para cada 6 quilos. Para obter um lucro de R$ 500 com essas laranjas, esse comerciante deve comprar e revender quantos quilos de laranja? Bom, essa é uma pergunta relativamente simples, mas que quem não entende regras de 3 e proporcionalidade vai ficar com dificuldade de pensar sobre ela. Talvez a pessoa vai fazer várias continhas para tentar encontrar qual que é o caminho, sendo que, usando regras de 3, é bem simples. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente usar a regra de 3 para saber quanto que ele custa 1 quilo de laranja para ele comprar, quanto que custa 1 quilo de laranja para ele vender. A gente vai fazer a diferença entre esses dois valores e a gente vai encontrar quanto que ele vai lucrar por quilo de laranja. Então, primeiro a gente vai saber quantos reais por quilo custa uma laranja para ele comprar, né? Então, isso aqui vai ser a compra. Então, quanto que custa para ele comprar? E depois, quantos reais por quilo ele consegue revender essas laranjas, né? Então, esse aqui vai ser o de vender. E depois a gente vai fazer a diferença entre os dois e vai obter o preço por quilo que ele obtém de lucro. Então, vamos lá. Primeiro, aqui a gente tem, ó, eu vou colocar duas colunas. Uma vai ser a coluna de reais e outra vai ser a coluna de quilos. Aqui, eu sei que ele consegue R$ 7,50 para cada 2 quilos. Mas eu quero saber quanto de reais ele consegue, então vamos chamar isso aqui de x, para cada 1 quilo. Essa é uma regra de 3 bem simples. Primeiro de tudo, quando a gente vai resolver uma questão de regra de 3, a gente tem que ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então, como é que a gente faz para saber isso? É muito simples. Você muda uma das grandezas e se pergunta o que aconteceria com a outra. Como assim? Vamos perguntar, por exemplo, se eu quisesse comprar mais quilos de laranja, eu ia ter que pagar mais reais ou menos reais? É bem óbvio que eu teria que pagar mais reais, porque quanto mais laranjas eu quero comprar, mais dinheiro eu tenho que gastar. E a outra pergunta que eu posso fazer é, se eu tivesse mais dinheiro para gastar, eu conseguiria comprar mais laranjas ou menos laranjas? Que também é bem óbvio que eu conseguiria comprar mais laranjas. Então, quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Nesse sentido, a gente fala que elas são diretamente proporcionais, que a relação de proporção entre elas é direta. Se aumentar um, a outra também aumenta. Ok? Então, se a relação, se a relação de proporção entre elas for direta, a gente multiplica isso daqui cruzado, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, essas duas frações aqui vão ser iguais, tá? Então, a gente multiplica aqui cruzado, e com isso a gente encontra que 1 vezes 7,5, certo? Essa multiplicação aqui é igual a x vezes 2. Então, 2x. Agora, a gente quer isolar o x, né? Porque a gente quer descobrir quanto que a gente gasta por quilo. Como é que a gente faz isso? A gente divide dos dois lados por 2. 1 vezes 7,5 dá 7,5. Quando eu dividir por 2, isso aqui vai ser igual ao x. Certo? Então, eu passei esse 2 que estava aqui multiplicando, passei para o outro lado dividindo. Beleza. Então, o valor do x vai ser 7,5 dividido por 2, que dá quanto? 7 dividido por 2 dá 3,5. 0,5 dividido por 2 dá 0,25. Então, isso aqui vai dar 3,5 mais 0,25, que dá 3,75. Então, vamos escrever aqui, ó,
que x é igual a 3,75. Ok? Então, a gente usou a regra de 3 e encontrou o valor do x. Mas o que é o x? O x, segundo o que a gente propôs, era quantos reais o feirante gasta para comprar 1 quilo de laranja. Se você olhar aqui, ele fala que ele compra 2 quilos a 7,50. Então, era só pegar esse 7,50 e dividir por 2, que foi o que a gente fez aqui. Mas quando os números ficam um pouquinho mais complicados, às vezes a gente não consegue fazer essa divisão com clareza. Mas, de fato, era só fazer isso, porque eu queria saber reais dividido por quilos. Então, eu posso só fazer essa razão. Então, se a gente reparou isso, se a gente percebeu que a gente podia simplesmente pegar esse número daqui, dividir por esse e encontrar a razão, a gente pode fazer isso para esse outro número daqui. Então, eu posso falar aqui em reais por quilos. Para vender, eu tenho 30 reais a cada 6 quilos. E quanto que vai dar isso aqui em reais por quilos? 30 dividido por 6 dá 5. Então, isso aqui vai dar 5 reais a cada quilo. O que isso quer dizer? Que que para vender a laranja, ele vende a 5 reais o quilo da laranja. Beleza? Então, a gente tem aqui agora os dois valores. O x, que era quantos reais ele gasta para comprar 1 quilo, e esse outro valor, que é quantos reais ele consegue vender 1 quilo de laranja. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar essa resposta final, né? Eu posso fazer a diferença entre os dois, porque o lucro vai ser sempre o quanto eu estou conseguindo vender menos o quanto que eu tive que gastar, certo? Então, a diferença entre os dois, 5 menos 3,75. Como é que eu faço essa continha daqui? Eu posso simplesmente lembrar que o 5 é 5,00. E eu coloco 3,75 aqui, e eu faço essa diferença simplesmente ignorando a vírgula. E no final eu coloco a vírgula no mesmo lugar. Então, eu posso pensar que aqui é 500 menos 375. Depois eu coloco a vírgula aqui, ó, no mesmo lugar. Então, 0 menos 5 eu não consigo subtrair, vou pedir um emprestado. Aqui não tem para emprestar, vou pedir emprestado de novo. Então, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 10, mas eu vou pedir um emprestado, vai ficar 9. Aqui vai ficar 10 menos 5. 5, 9 menos 7. 2, 4 menos 3, 1. Então, isso aqui está me dizendo que eu vou lucrar R$ 1,25 a cada quilo de laranja. Beleza, então vamos apagar aqui rapidinho. Deixa eu pegar um pouquinho de espaço para a gente. E pronto. Então, esse valor aqui que eu encontrei é o valor que importa, porque eu vou lucrar, então eu vou lucrar R$ 1,25 a cada quilo vendido. Beleza. Então, a cada quilo que eu conseguir vender, eu vou lucrar R$ 1,25. Então, é só fazer uma regra de 3, muito simples, para descobrir quantos quilos eu vou ter que vender para lucrar R$ 500. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu lucro em um lado, e aqui os quilos que eu tenho que vender em outros, e eu sei que eu lucro 1,25 reais para 1 quilo. E eu quero lucrar R$ 500. Então, quantos quilos eu vou ter que vender? Vamos chamar de outra letrinha, porque a gente já usou o x. Vamos chamar de y aqui. Então, agora, de novo, quanto mais eu quero lucrar, mais eu tenho que vender em quilos, né? Então, elas são diretamente proporcionais e a gente vai multiplicar cruzado aqui. Multiplicando cruzado, eu vou ter 1,25y é igual a 500 vezes 1. 500 vezes 1 dá o próprio 500. Então, agora é só pegar o y, né, e isolar ele. Como é que eu faço para isolar esse y daqui? Eu pego o número que está multiplicando ele e passo para o outro lado dividindo. Então, o y vai ser igual a 500 dividido por 1,25. Tá bom? Então, deixa eu pegar um pouquinho de espaço ali em cima. E vamos lá. Agora eu quero fazer essa divisão aqui, ó. 500 dividido por 125. Opa, perdão, 125 não, 1,25. O que eu quero fazer? Eu quero fazer essa divisão. Para mim, o jeito mais fácil de fazer isso é simplesmente me livrar da vírgula, porque eu consigo ver mais facilmente o que está acontecendo. Essa fração daqui é a mesma fração se você multiplicar por 10 em cima e embaixo. Porque quando você multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo, você não está alterando o valor da fração, porque você poderia simplificar aqui. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo duas vezes. Ou seja, eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para poder andar com essa vírgula que está aqui duas casas para a direita.
Lembra que quando eu tenho um número com vírgula e eu multiplico por 10, a vírgula anda uma vez para a direita? Então, se eu multiplicar duas vezes, a vírgula vai andar duas vezes. E eu vou ter 500, que era a mesma quantidade de zeros que eu tinha antes, e vou colocar dois zeros a mais. Então, eu vou ter agora 50.000, dividido por 125. Essas duas frações aqui são idênticas, tá bom? Porque a gente multiplicou por 10 em cima e embaixo duas vezes. Então, agora o y é esse valor, e eu posso simplificar por 5, por exemplo. 5 porque eu sei que aqui termina com 5, então eu sei que esse número é divisível por 5. E eu vou ficar com 1, 0, 0, 0, 0. Então, 10.000, né? Eu mantive a mesma quantidade de zeros e eu dividi todo mundo aqui por 5 e todo mundo aqui por 5. E 125 dividido por 5 dá 25. Beleza. E agora eu posso ver que eu consigo simplificar por 5 de novo, se eu quiser. Mas eu também posso fazer o seguinte, ó. 25, se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, vai acontecer uma coisa bem legal. Sempre que você tiver que dividir por 25 ou por 2,5, você pode multiplicar por 4. E olha o que acontece. Aqui em cima vai ficar 40.000, certo? E aqui embaixo vai ficar 100, porque 25 vezes 4 dá 100. Então, agora eu tenho uma divisão muito simples. Eu posso só cortar esses zeros aqui, né? Pronto. Então, agora eu tenho que o y é igual a 400. 400 o quê? Lembra, o y estava na coluna aqui dos quilos. Então, é 400 quilos. Então, cadê 400 quilos? A resposta seria essa letra D aqui. E pronto. Então, vocês viram. A gente teve que fazer 3 regrinhas de 3. Mas, na verdade, as duas primeiras regras de 3 eram muito simples, né? A gente poderia ter simplesmente feito uma razão. E, de fato, essa última daqui, a gente poderia também simplesmente ter pegado esse 500 e dividido por 1,25, se a gente tivesse reparado que era praticamente a mesma coisa. Mas se você não reparou esses truquezinhos, a regra de 3 ela é uma ferramenta que te ajuda a montar um raciocínio bem rápido e direto. Então, você não precisa pensar muito se você conseguir usar a regra de 3, porque ela é uma ferramenta justamente para te ajudar. E quando você tem essa ferramenta, você vai levar menos tempo para resolver uma questão desse tipo. É claro, se você já tem a sacada instantânea, que você pode simplesmente fazer as razões e você não precisa trabalhar com a regra de 3, você vai fazer a questão mais rápido. Mas nem sempre a gente tem essas sacadas, né? E por isso que a regra de 3 é útil, ela consegue te ajudar em situações que você está travado. Então, vamos fazer um exemplo agora que não dá para simplesmente pegar uma razão entre dois valores e resolver sem usar a regra de 3. Então, olha só, eu peguei mais uma questão aqui da mesma prova, a prova de 2019 do Pedro II. A questão 18, que fala o seguinte. O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seus campi para a aplicação das provas do concurso de estudantes para esse ano. Para arrumar tais salas, 6 pessoas trabalharam por 3 dias. Ok, então a gente já tem a informação de que foram 6 pessoas trabalhando em 3 dias. E agora a pergunta é a seguinte. Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse prontas em um único dia, o número de pessoas a mais que teriam que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo das anteriores, é de... Tá bom. Então, olha só. Essa questão daqui também é uma questão de regra de 3. E agora, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Como é que eu sei disso? Vamos escrever primeiro aqui o que eles falaram, né? Vamos colocar já na forma de regra de 3. Eu vou colocar aqui, ó, quais são as duas grandezas? Primeiro, aqui é o número de pessoas, né? E depois a quantidade de tempo que essas pessoas estão trabalhando. Então, vamos colocar aqui assim, ó, o número de pessoas e aqui a quantidade de tempo, né? Então, vamos colocar aqui assim, tempo. Eu sei que que 6 pessoas precisam de 3 dias. E agora a pergunta é, quantas pessoas fazem em um dia? Beleza, então, para resolver essa questão daqui, a gente pode simplesmente montar essa regrinha de 3 e resolver, só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que é o seguinte. Primeiro, antes de sair multiplicando cruzado e tentando resolver, a gente tem que lembrar do seguinte. Aqui, essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Eu já falei que elas são inversamente proporcionais, mas por quê? Porque se mais pessoas trabalharem, elas conseguem terminar o trabalho em menos tempo. Ou, se você tiver mais tempo para resolver
o problema, se você tiver mais tempo para trabalhar, você precisa de menos pessoas, não é verdade? Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui. Quando você aumenta o tempo que você tem para trabalhar, você precisa de menos pessoas, tá bom? Então, se elas são inversamente proporcionais, ao invés de a gente multiplicar cruzado, a gente multiplica paralelo. E aí eu vou ter que 6 vezes 3 é igual a x vezes 1. Caraca, é assim mesmo? Sim, é assim mesmo. Mas por que isso acontece? Daqui a pouco eu explico. Vamos terminar a questão primeiro. X vezes 1 é o próprio x. 6 vezes 3 é 18. Então, eu tenho que x é igual a 18. 18 o quê, né? Vamos ver. Ele está aqui na coluna das pessoas. Então, 18 pessoas. Eu preciso de 18 pessoas e a resposta, de novo, é a letra D. Então, eu preciso de 18 pessoas para trabalhar, para arrumar essas salas, para conseguir resolver esse problema em um dia só. E esse negócio de multiplicar direto ou multiplicar cruzado, por que ele funciona? Bom, o que acontece é o seguinte: quando a gente está trabalhando com regras de 3, a gente está fazendo, na verdade, uma igualdade entre duas razões ou dois produtos. Quando eu tenho regra de 3 direta, eu vou ter que A1 sobre B1 é igual a A2 sobre B2. Como assim? Eu vou ter que alguma quantidade 1 dividido por outra quantidade 1 vai ser igual a essa mesma quantidade, só que com outro valor, né? Então, por exemplo, vamos supor que A fosse o preço da laranja e B fosse quantos quilos da laranja. Então, o preço da laranja dividido pelos quilos vai ser igual a outro preço dividido por outra quantidade de quilos. Se eu pegasse R$ 10 para comprar 2 quilos, se eu quisesse comprar com R$ 50 de laranja, quantos quilos eu ia poder comprar, né? Isso aqui é uma proporção que vai se manter porque o preço da laranja por quilo vai ser sempre o mesmo. Então, se você multiplicar por 5 a quantidade de dinheiro que você vai gastar comprando, você vai multiplicar por 5 a quantidade de laranjas que você consegue comprar, né? Então, 10 sobre 2 vai dar 5, assim como 50 sobre 10 também vai dar 5. Então, essa razão aqui entre os dois, que na verdade tem a ver com o preço da laranja, vai ser sempre R$ 5 por quilo. E quando a gente está falando, então A1 nesse caso daqui seria o R$ 10 e o A2 seria os R$ 50. Tá? Os dois têm nome A porque eles se referem à mesma grandeza. Mas o 1 e o 2 estão só indicando que são valores diferentes dessa mesma grandeza. Tá? E a mesma forma o B1 e o B2. Então, quando a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais, o que acontece é o contrário. Ao invés da razão ser igual, o produto vai ser igual. Então, A1 vezes B1 vai ser igual a A2 vezes B2. E é por isso que a gente multiplica cruzado ou a gente multiplica diretamente. Aqui, ó, o 6 seria o A1 e o 3 seria o B1. Perdão, B1. Por quê? Porque a grandeza A vai ser pessoas, e esse é o primeiro valor dela. E a grandeza B vai ser tempo, e esse é o primeiro valor delas. A2 é o que a gente quer saber. E aqui o B2 a gente já sabe também. Então, A1 vezes B1 é igual a A2 vezes B2. Né? Então, A1 vezes B1, 6 vezes 3, é igual a A2x vezes 1. Tá bom? Então, quando a gente trabalha com coisas que são diretamente proporcionais, a razão se mantém a mesma. Quando a gente trabalha com coisas que são inversamente proporcionais, o produto delas se mantém o mesmo, né? Por quê? De novo, como é que funciona coisas diretamente proporcionais? Se você aumentar a primeira, a segunda também aumenta, de tal forma que a razão entre elas vai permanecer a mesma. Então, se você, agora, quando a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais, se você aumenta a primeira, o que acontece com a segunda? A segunda tem que diminuir, de forma que o produto entre elas continue a mesma. Então, se você dobrar a primeira, a segunda vai ter que cair pela metade. Se você triplicar a primeira, a segunda vai ter que cair por 1/3. Tá bom? Então, aqui é o contrário, né? Se você multiplicar essa aqui por 3, essa também vai ser multiplicada por 3. E aqui, se você multiplicar essa por 3, essa aqui vai ser dividida por 3.
Então, é por isso que essas grandezas elas funcionam de formas diferentes e quando a gente vai multiplicar, a gente multiplica cruzado ou a gente multiplica paralelo. Porque isso tem a ver justamente com como essas grandezas se relacionam, tá bom? Beleza, então a gente já fez duas questões de regra de 3 simples, as duas eram da prova do Pedro II, e uma era sobre grandezas diretamente proporcionais, e essa outra agora foi sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, galera, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido a aula de hoje, e até a próxima. Um abraço e bons estudos!